Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de força e de ânimo sobre a tua vida e sobre a tua casa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente seja curado. No nome de Jesus, que todo câncer, que toda alergia, que todo tipo de problema relacionado a dores nas pernas, nas costas, que haja cura agora no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és aquele que cura e nós declaramos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também oramos para que todo tipo de ansiedade, de angústia, de depressão vá embora, se afaste da vida dessa pessoa e que venha sobre ela um novo tempo, que as energias dela sejam recarregadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebramos o poder da inveja, quebramos o poder dos ataques espirituais contra a vida dessa pessoa e declaramos: ela está guardada pelo Senhor. Sua casa está guardada pelo Senhor. Meu Deus, coloca uma cerca de proteção ao redor da família dela, no nome de Jesus Cristo, e nós declaramos: nenhuma influência do mal tem poder sobre essa casa. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Hoje você vai receber uma palavra profética e no final eu quero fazer mais uma vez uma oração por provisões especiais essa semana. Amém? Eu quero fazer essa oração hoje por provisões especiais. Na oração da manhã eu fiz essa oração porque o Espírito Santo me tocou e hoje eu também vou fazer essa oração. Por isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E eu quero pedir a gentileza de cada um de vocês para compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. E no final eu tenho um recado importante, também sobre a Escola de Profetas, ok? Então fica aí até o fim, porque tem coisa boa aí pela frente, em nome de Jesus. E eu quero começar dando um testemunho da Nadir. A Nadir escreveu pra gente assim: a paz. Na live da manhã, quando o Senhor orou por uma pessoa que tinha problema no olho esquerdo, eu tinha catarata nesse olho e quase não enxergava mais nada. O médico havia dito que não dava para operar, mas na mesma hora em que o Senhor falou, eu tomei posse e fui curada para a honra e glória de Jesus. Obrigado pelas orações. Glória a Deus. Certa feita, lembrei de um testemunho. Uma mulher, ela tinha tido um acidente quando criança e ela perdeu a visão de uma das vistas dela e não enxergava nada. Para a medicina era irreversível o caso dela naquele olho, então ela só conseguia enxergar de um olho. Ela estava no meio de um culto, de um evento que eu estava fazendo, e naquele evento estava o poder de Deus muito forte ali naquele evento. E de repente ela começou, a saltar de alegria e ela chegou bem perto da onde eu estava. Ela disse: eu fui curada, e eu não entendia. E ela disse: olha aqui, eu estou enxergando. Aquele olho que ela não enxergava nada, Jesus Cristo a curou. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você que está aí nessa oração, saiba que Deus sabe do seu problema e Ele tem o poder para intervir. Por isso, chame por Jesus. Aonde você está, chame por Jesus. Ele vem, Ele ouve, Ele opera milagres. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em 2 Crônicas 7,14.
E hoje você vai ser confrontado na sua vida espiritual. Tá pronto para isso? Tá pronto para ser confrontado na sua vida espiritual? Porque tem alguns confrontos que a gente até corre deles. Mas há momentos que Deus ele nos confronta e para nos convencer a alinhar a nossa vida, o nosso coração, à vontade e ao propósito dele para nos abençoar. Então é um confronto com amor. É que nem quando o filho ou a filha está fazendo uma coisa errada e você diz para aquele jovem, para aquele adolescente, senta aí e vamos conversar. É um confronto, é um tipo de confronto. Então é importante nós permitirmos que o Senhor fale ao nosso coração. E segundo as Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sempre quando existe arrependimento num coração, existe bênçãos do céu que são liberadas. E essas bênçãos estão preparadas, estão prontas para ser liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, eu vou falar aqui de algumas coisas que vão ser confrontadas, algumas coisas que vão ser confrontadas hoje. E a primeira delas é: não tem resposta sem intimidade. Milagre sem processo é difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Se você quer ter resposta de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. E a intimidade com Deus é uma proximidade que eu preciso ter do Senhor. Semana passada, eu estava me preparando para a escola de profetas que nós tivemos aqui em São Paulo. Eu fiquei uma semana em consagração e foi incrível as respostas que Deus me deu. Foi incrível as coisas que eu pedi para Deus, as direções até da palavra, porque eu tenho feito isso já há alguns anos. Toda escola de profetas eu preparo uma palavra diferente e eu quero revelações do alto. Eu fiquei uma semana debruçado, sabe, na palavra, na oração, buscando direções de Deus, buscando, sabe, ajudar as pessoas, e eu queria informações quentes do alto. Não tem resposta sem intimidade. Não tem resposta sem intimidade. Se você quer viver coisas novas de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. E a intimidade, como eu disse, é uma proximidade. Sem proximidade, não tem intimidade. Tem que se aproximar de Deus, tem que se dedicar um pouco mais, tem que se afastar, sabe, daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Deus. Tem que se afastar até mesmo daquilo que não é uma coisa ruim, mas está lhe distraindo, está te afastando de Deus. É tempo de nós desenvolvermos uma intimidade com Deus, através da oração, através da busca, é me aproximar de Deus. E eu me aproximo de Deus através da oração, através do jejum. Eu me aproximo de Deus praticando a sua palavra, até quando ninguém está enxergando. Nós precisamos buscar essa proximidade de Deus e nos afastar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não é bom, daquilo que de alguma maneira perturba a nossa vida, de alguma maneira trava o nosso relacionamento com Deus, uma proximidade. A segunda coisa, fé sem posicionamento é só um discurso bonito para boi dormir e eu não sou boi. Você tem que entender, a fé tem que ter um posicionamento. Porque as pessoas hoje parece que normalizaram. Não, eu sou da fé, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Mas fé sem posicionamento. E posicionamento aonde? Posicionamento na obediência. Posicionamento na palavra. Fé sem obras não serve para nada. Ou seja, se você é uma pessoa de fé, você está aqui, está na oração, está buscando a Deus. Fé sem posicionamento é discurso bonito, não tem raiz, não vai se firmar.
E como a gente diz lá no sul, não vinga. Não vinga. Porque a fé, ela tem que estar acompanhada de posicionamento. Quando Deus fala comigo para fazer algo, bem, Deus falou, eu tive a informação, o que eu tenho que fazer depois disso? Eu tenho que dar um passo de fé. Eu tenho que dar um passo de fé, porque a fé sem obras é morta. Então, quer que Deus opere na tua vida essa semana? Quer ver coisas novas? Te firma na oração, te aproxima de Deus, comece a andar por fé. Se nós queremos coisas maiores da parte de Deus, nós temos que aprender a seguir os comandos do Espírito. No sábado, agora que passou, eu disse para as pessoas que eu aguardava todas elas no domingo às 6 da manhã. Sabe por quê? Esses atos de fé, para a pessoa despertar. Esses atos de fé vêm para a pessoa, sabe, fazer algo além, porque a fé sem um posicionamento, sem uma demonstração, ela fica sem raiz. Toda fé, toda a direção que Deus deu para o povo de Israel, precisou deles marchar, precisou, sabe, deles seguirem uma instrução, de serem guiados pela nuvem que Deus colocou ali, que era a manifestação da glória de Deus, porque a fé tem que ter posicionamento. A fé tem que ter posicionamento. Muitas vezes a gente chama as pessoas para participar de um evento e a pessoa pensa assim, não, se Jesus quiser, ele me encontra aqui onde eu estou, ele vem aqui no meu sofá, ele vem aqui na minha cama. É claro que ele vem. Mas muitas vezes Deus vai desafiar a sua fé. Ele vai dizer para você sair lá do outro lado do mundo e vir até um lugar porque Ele quer te abençoar. Na nossa escola de profetas, agora que nós tivemos na semana passada, tinha gente de Dubai, tinha gente de Portugal, tinha gente da Austrália. E olha, eu vou dizer para vocês, a Austrália não é um lugar, não é um lugar perto não, é um lugar bem distante, Ou seja, as pessoas, quando Deus coloca algo no coração delas, elas têm que se posicionar. Isso vai fazer elas caminhar. Isso vai fazer elas saírem do lugar que elas estão e virem, porque a fé sem posicionamento é só discurso bonito. Amém? Então, quer lutar pela tua família? Começa a buscar Deus aí. Se entrega ao propósito, te rende a Deus. Começa a orar, até na madrugada quando o Espírito Santo te levanta para interceder, vai lá orar, vai interceder. Você confia. Até quando? Esse é o terceiro confronto na sua vida espiritual. Você confia até quando? E se Deus contrariar o teu plano? Vai parar de crer? Porque Deus está fazendo as coisas de uma maneira diferente? De uma maneira que você, sabe... Você achava, puxa, mas Deus vai fazer desse jeito? Ei, confie até o fim. Aprenda a confiar até o fim. Aí você diz assim, puxa, mas Deus tá virando a minha vida de cabeça para baixo. Ei, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele. Confia nele. Porque Deus vai te surpreender. Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas diferentes. Então confia. Aí você diz assim, puxa, mas olha, Deus está fazendo de uma maneira que tá tirando certas pessoas. Deixa que Deus tire. Porque quando Deus tira alguém, Ele está abrindo espaço para pessoas novas entrarem. Oh, glória a Deus. Entendeu? Então confia até o fim. Porque algumas pessoas confiam, sabe, até certo ponto. Porque elas estão sendo confrontadas. Deus está mudando muito, Deus está mexendo muito, mas Ele é um Deus de movimento. Ele é um Deus que movimenta as coisas. Amém? Ele não tarda. Deus não tarda. Mas será que você não entregou ainda a Deus o tudo que Ele quer que você entregue?
Porque nós muitas vezes pensamos, Deus está demorando, mas e você já entregou tudo que Ele pediu para você entregar? Já entregou a Deus suas preocupações? Já entregou a Deus teu coração? Já entregou essa resposta nas mãos de Deus? Você está aguardando para que Ele haja na sua vida? Porque às vezes a gente não se entrega por completo e quer que as coisas aconteçam, sabe, agora. Mas as coisas às vezes não estão acontecendo porque a gente não está se entregando totalmente. Tem que se entregar ao propósito. Você tem que se entregar a uma direção que Deus deu. E sabe, algumas direções que Deus dá vão ser muito confrontadoras. E elas vão mexer com você. Mas eu aprendi que da maneira de Deus as coisas sempre funcionam. Eu posso não entender totalmente, mas eu vou confiar, eu vou me entregar totalmente a esse propósito, porque eu sei que me entregando a Deus as coisas vão acontecer. Se o silêncio te irrita, talvez é porque você não está querendo ouvir. Você só quer controlar as coisas. Nós queremos controlar as coisas. Não estamos querendo ouvir. Você está irritado porque você não quer ouvir. Você não quer sair do controle, você quer estar na direção. E Deus é melhor na direção do que nós. Entrega para Ele e confia, descansa. Eu sei que você está sendo confrontado aqui nessa palavra, mas entrega o controle para Deus. Você está perdendo as estribeiras porque você não quer ouvir. Mas se você ouvir, Deus vai mudar a tua história. Se você ouvir, Deus vai mudar a tua vida. Se você ouvir, Deus vai intervir nessa causa e vai abrir a porta e coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Você crê? Diga assim comigo: eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. Amém? Eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. E para encerrar, você está esperando uma palavra? Quantos de vocês estão esperando uma palavra? Mas e se Deus já te deu a direção? Aí você diz, mas eu não estou sabendo dessa direção. Às vezes Deus nos dá uma direção e nós não percebemos. Peça a Deus misericórdia, peça perdão por você estar distraído. E o Senhor vai lhe dar novos sinais. Ele vai mostrar as coisas para você. E essa vai ser a direção do Espírito Santo que vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Amém? É isso que eu ensino na Escola de Profetas. Eu ensino as pessoas a não perderem a direção de Deus para a vida delas. Tem gente que pensa que Escola de Profetas é para ensinar a ser profeta. Não. É para ensinar você a não perder nenhuma resposta de Deus no teu caminho. A você perceber tudo que Deus está falando com você. Gente, Deus não está mudo. Deus está sempre falando, e se você pediu uma resposta, essa resposta veio. É por isso que eu quero convidar você. Nós estamos agora nas últimas vagas da Escola de Profetas e eu quero convidar você a participar dessa escola que será aqui em São Paulo, dia 7 e 8 de novembro. Nós estamos nas últimas vagas e pode encerrar inclusive até 19 horas de hoje, tá? Ou às 20 horas, eu não sei, estamos agora nas últimas vagas, nós abrimos mais algumas vagas e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vai ser no mês de novembro, dia 7 e 8 de novembro. Se você quiser, é só você ir até o meu site www.vinicius07.com.br. Só tem um detalhe. Se você tentar acessar e não conseguir fazer a sua inscrição, é porque fechou as vagas. Daí vai ter uma imagem ali dentro do meu site que vai mostrar para você que as vagas encerrou, ok? Então, se você tentar no final da oração e não tiver mais, porque nós estávamos nas últimas vagas, então daí você, para a próxima, eu lhe aguardo, ok? Então, só queria deixar isso aqui bem explicadinho para você, porque estamos nas últimas vagas e se Deus está falando ao seu coração, vem estar conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. É surpreendente
É surpreendente, né, o que Deus está fazendo e como as pessoas querem acertar, como as pessoas querem tomar as decisões certas. Sabe, tem empresários que têm me procurado e me procuraram inclusive nessa escola de profetas e disseram assim: depois que eu aprendi a ouvir a Deus nos meus negócios, as coisas mudaram na minha vida, mudaram totalmente. E muitos desses hoje são meus parceiros doadores nos programas de televisão, porque é isso. Deus quer te abençoar para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então, tá aí o meu convite para você em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com todos da sua família, porque hoje nós vamos fazer uma oração por provisões especiais. Amém? Então manda aí para alguém, tá? Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Se você não conhece meu site ainda, você deveria conhecer. Nossos eventos passam por lá, nossos livros passam por lá, passa tudo por lá, né? É uma plataforma que tem abençoado a vida de muitas pessoas, inclusive a Academia Kindle, enfim, tem muita coisa boa ali no site, ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro o Salmo 91, escreve aqui nos comentários: 10.000 vezes mais na minha vida e família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora e vamos orar por provisões especiais. Pai santo e justo, graças te damos, Pai. Graças te damos, Espírito Santo, porque nós queremos andar tão próximos de Ti, nós queremos tanta intimidade contigo, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos saber do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Meu Deus, nossos ouvidos estão prontos para ouvir a Tua voz. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo 10.000 vezes mais de bênção entrando no caminho dessa pessoa. Como está escrito no Salmos 91, verso 7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não... Mas eu quero orar em especial por toda pessoa que tem tido problemas e complicações na saúde. Eu quero estar orando por você. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus, porque eu sei que Deus é poderoso para tocar na tua vida, para mudar a tua história e para intervir. Amém? Nós temos orado por livramento. Eu falei um pouco na oração da manhã sobre isso, que o Senhor me deu essa palavra, a palavra livramento, tanto que até mudei o rumo das orações. O tema dessa semana era outro, mas o Senhor lá em Brasília falou comigo a respeito de livramento. E livramento não é só o livramento de um acidente, não é só o livramento de uma coisa ruim, é o livramento também até mesmo das suas más decisões, é o livramento de você mesmo, é o livramento de alguém da tua casa. Às vezes vai entrar, sabe, no laço do passarinheiro, vai entrar por um caminho de destruição ou um péssimo negócio, e a gente, sabe,
quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos livra. Ele nos livra de coisas que nós não conseguimos ver. E nós temos que perceber quando o Espírito Santo está falando conosco. Inclusive, uma coisa que eu não falei na oração da manhã, mas eu quero falar aqui na oração da noite. Eu tive uma visão de um jovem se acidentando. Ele estava ileso do acidente, mas as pessoas que estavam com ele não. Eu tive essa visão quando eu estava lá em Brasília. Então eu creio que esse tempo profético que nós vamos ter aqui essa semana de oração vai trazer muitos livramentos de Deus. Por isso, faça com fé, faça com entrega e compartilhe com os seus. Se você tem filhos, se você tem netos, mande para eles essa oração, para que eles também possam participar e receber as bênçãos do livramento do Senhor. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Maria Aparecida, o nome dela. Tudo bom, Maria? Ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho de fé através da campanha de orações. Minha filha estava com problema no ovário e também no útero, com mioma e cisto, e estava desesperada, porque os médicos já haviam encaminhado para a cirurgia. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, os exames dela sumiram no laboratório e pediram para refazê-los. Nesse meio tempo, eu estava em oração por ela, fazendo a campanha e enviando as orações para que ela também orasse. Nós duas cremos na resposta do Senhor e Deus deu o livramento. Ontem chegou a resposta. Nos novos exames, o cisto e o mioma haviam desaparecido, sem ela tomar nenhum remédio. Somente pelo poder de Deus e através das orações. Que Deus abençoe o Senhor e cumpra toda a oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, Maria. Que bênção. Eu fico feliz. Deus é um Deus de milagres e interviu na vida da tua filha. Ele pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. A palavra de hoje ainda está sobre Isaac. Eu falei um pouco sobre Isaac pela manhã. Essa palavra aqui não sai do meu coração porque é uma palavra que Deus ministrou muito forte em mim. E hoje eu quero falar sobre passos para vencer a inveja do seu crescimento. As pessoas, elas têm um problema com quem cresce. Em grande parte, elas têm um problema com quem está melhor do que elas. E vivemos no mundo das comparações, onde as pessoas não sabem trilhar a sua própria carreira. Elas têm que estarem olhando para a grama do vizinho para ver se a grama do vizinho não está mais verde do que a grama deles. E isso é uma coisa que atrapalha demais, porque a partir do momento que a pessoa deixa de focar na sua própria carreira, na sua própria vida e começa a olhar para o outro, isso é um retrocesso. Isso estagna ela espiritualmente. E se nós queremos vencer a inveja contra nós, a inveja contra o crescimento, a inveja contra o nosso avanço, prosperidade, nós temos que olhar para a vida de Isaac. Isaac teve que vencer a inveja das pessoas que estavam ao redor dele. E eu sei de uma coisa: ninguém inveja quem está numa pior. Ninguém inveja quem está perdendo tudo. Ninguém inveja quem está sendo atacado, quem está sendo criticado, quem está sendo acusado de uma coisa injusta. Ninguém inveja essas coisas. As pessoas não invejam o que é ruim. As pessoas invejam o que é bom. As pessoas invejam o que te distingue. E isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a conviver, vamos ter que aprender a lidar, mas também temos que vencer esse espírito de inveja quanto ao nosso crescimento. Sabe? E eu penso da seguinte maneira, que a pessoa que inveja o crescimento das outras, ela é medíocre na sua mentalidade. Porque se um cresce, o outro pode crescer também. Se um prospera, o outro pode prosperar também. Se um vence, o outro pode vencer. Aí você diz: não, na minha vida está tudo contra mim. Isso é uma perspectiva. É uma questão de visão. É você que pensa dessa maneira. Nós acabamos absorvendo um sistema de mentalidade
que é muito negativo, extremamente negativo. É a mentalidade do não dá, do não consigo, do não posso, não é para mim, não acontece comigo, nada de bom vem para mim. É tudo uma mentalidade. Você precisa transformar a maneira como você pensa. Você tem que mudar a maneira como você está olhando para as coisas. E eu quero mostrar para você esse texto de Gênesis capítulo 26, verso 12 em diante, diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, olha só, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Não invejavam ele antes, começaram a invejar ele quando ele começou a crescer. E isso é uma mentalidade, porque era a mesma terra, eram as mesmas oportunidades, era o mesmo clima para todos. Quando chovia para um, chovia para o outro, mas a inveja estava contra o crescimento de Isaac. Ele chegou lá e começou a se destacar. As pessoas, elas acabam demonizando a prosperidade, a riqueza, como se fosse uma coisa ruim. Gente, não rejeite a riqueza, não rejeite a prosperidade, não rejeite o crescimento. Tem gente que, sabe, trata como uma maldição ser abençoado, viver uma vida plena. E quando eu vejo alguém criticando uma pessoa que tem recursos financeiros, ou uma pessoa que está crescendo, que conseguiu uma promoção no seu trabalho, eu penso, por que ela está se dando ao trabalho de deixar de ela abrir o caminho dela e trabalhar para conquistar, e ela está mirando nessa pessoa, atacando ela por meio de críticas, atacando ela por meio da internet, atacando ela, enfim, falando dela, fofocando, mentindo, lançando descrédito até ao que a outra está fazendo. Isso é uma coisa ruim. Eu vou dizer uma coisa para você: ensine seus filhos a não invejar. Ensine seus filhos a serem focados na vida deles. E você seja assim também. Para que as promessas de Deus possam se cumprir na sua vida. Isaac prosperou porque ele fez escolhas que agradaram ao Senhor. O Senhor disse para ele, como eu falei na oração da manhã, não desça ao Egito. O que Isaac fez? Mesmo o Egito sendo uma terra próspera, sendo uma terra de mais oportunidades, ele obedeceu ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam agradar ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ali nos ensina a colocar a vida diante de Deus. A vontade de Deus é o que deve prevalecer na nossa vida. E quando nós entendemos que Deus é o centro e que toda decisão precisa passar por Ele, precisa ter a aprovação dEle, as coisas acontecem na nossa vida. Eu venho aqui lhe dizer uma coisa: ouça a voz de Deus. Tome decisões que agradam ao Senhor. E tome decisões pensando no futuro, pensando no projeto de Deus para a sua vida. Não fique agarrado, sabe, a nada que o Senhor mandou você largar. Então, a prosperidade de Isaac estava blindada, porque as decisões que ele estava tomando estavam debaixo de uma cobertura espiritual.
Quando você segue uma direção de Deus, você está numa cobertura espiritual. Você está debaixo de uma proteção. Você está debaixo, sabe, de uma graça de Deus, debaixo de um favor do Senhor sobre a sua vida. Isaac obedeceu à voz de Deus, porque alinhamento vem antes de aceleração. Quando o Senhor falou com o rei Ezequias, o Senhor disse para ele: alinha a tua casa, alinha a tua casa, coloque em ordem a tua casa. Nós precisamos colocar em ordem as coisas na nossa vida, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, nas prioridades, na nossa agenda. A nossa agenda tem que ter ordem, porque se a nossa agenda não tiver ordem, nós vamos ter problemas graves pela frente, problemas de exaustão, problemas com a nossa família, problemas de saúde e até mesmo problemas financeiros. Então, a ordem tem que haver na minha vida. Antes de haver uma aceleração, antes de eu poder crescer, antes de eu poder avançar, antes das coisas acontecerem na minha vida, eu preciso alinhar a minha vida. Então não tem aceleração sem alinhamento. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua empresa, coloque em ordem as tuas finanças, coloque em ordem a tua vida espiritual, coloque em ordem teus relacionamentos. Para haver aceleração tem que haver alinhamento. A vida da pessoa é toda bagunçada, ela não sabe nem para quem deve, ela não sabe nem os projetos que ela tem para o futuro, os negócios dela são todos enrolados, sabe? E eu vou dizer uma coisa para você, não cometa esse erro, não cometa esse erro. Seja uma pessoa que tem uma vida alinhada com Deus, alinhada com o propósito de Deus. Tudo na sua vida tem que estar alinhado com o Senhor. Outra coisa, Isaac, ele teve uma constância. Então ele desentulhava um poço para pegar água para a sua lavoura, para os seus animais. Aí vinham os filisteus e entulhavam. O que ele fazia? Ele ia a outro poço, ia lá e desentulhava e assim por diante. Ele não parava, ele continuou plantando apesar da oposição, ele continuou fazendo apesar da contrariedade. Não pare de fazer o que Deus mandou você fazer porque está tendo oposição. A oposição faz parte do caminho. Gente, sabe, gente falando mal de você, eu digo uma coisa, é impossível você crescer se você não aprender a lidar com as críticas, se você não aprender a lidar, muitas vezes, com o perigo, com as tensões, com os desafios que vão vir na caminhada. Porque as pessoas, elas pensam que tudo vai ser um mar de rosas. E não é. Quanto maior o projeto que você estiver envolvido, maior a oposição que você vai encontrar. Então, é fundamental estarmos alinhados com a vontade de Deus. Constância antes de recompensa. Seja constante, dia a dia trabalhando, dia a dia realizando teus sonhos, dia a dia colocando as coisas no lugar e de repente, sabe, uma coisa cai aqui, você vai lá e tem que reconstruir e outra não dá certo ali, então você vai lá, junta os cacos e começa a reconstruir novamente e assim tem que ser a vida da gente. Entenda, a autoridade, ela nasce da renúncia. A autoridade nasce da renúncia, de eu não fazer o que eu quero, mas de eu me submeter ao plano de Deus. Isso me dá autoridade para vencer os meus inimigos. Isso me dá autoridade para poder prevalecer na luta que está contra mim. E um outro detalhe importante, em vez de brigar com os filisteus, Isaac decidiu a paz. Ele escolheu a paz em vez de brigar.
ele escolheu, sabe, o caminho de baixar a cabeça, de focar no seu propósito e de olhar para a palavra de Deus sem brigar com aqueles que estavam sendo injustos com ele. Tem gente que gosta de uma briga e essa briga está mais trazendo mal para você do que bem. Você tem que se alinhar ao que Deus tem para a sua vida, para que você não perca a visitação de Deus para você, a visitação de Deus para a tua casa. E um outro detalhe, o resultado foi sobrenatural. Ele colheu 100 vezes mais do que havia semeado, mesmo em tempos de crise. Tudo isso aconteceu na vida de Isaac, porque ele obedeceu princípios. Assim, ele venceu aquilo que estava tentando, se levantar contra o crescimento dele. Você só pode vencer aquilo que está lutando contra o seu crescimento se você tiver a atitude certa. Se você estiver alinhado com o propósito de Deus, as coisas vão acontecer para você. Receba essa palavra. Se você estiver alinhado ao propósito de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, vai acontecer. Você crê? Declare eu creio aqui nos comentários, em nome de Jesus. Compartilhe essa oração também com o máximo de pessoas que você puder. Todos, eu peço para todos compartilhar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E também quero falar rapidamente para você. Esse aqui é o meu livro Café com Jesus. Ele é um devocional profético, certo? Uma palavra para cada dia. E aqui dentro tem uma cartinha. Essa é uma carta profética, certo? Tem uma declaração profética e um salmo aqui embaixo. Tanto nesse Café com Jesus quanto nesse outro, que meus devocionais são atemporais, você pode começar eles a qualquer tempo, você vai receber essa cartinha. Declare em voz alta, leia os salmos que a gente mandou para você. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91. Deixa eu declarar esse salmo aqui sobre você, em nome de Jesus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, que a paz entre na minha casa, que a abundância entre na minha casa e que o livramento do Senhor entre na minha casa. No nome de Jesus Cristo. Agora permita-me que eu ore por você. Se você está doente, escreve aqui nos comentários qual o problema que você está. Se você tem um grande desafio essa semana, coloca aí nos comentários também. Eu estarei orando por milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus, Ele pode fazer na nossa vida o impossível. Então, não limite a Deus. Creia no sobrenatural. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa agora. Visita a sua casa, a sua família e tudo que estiver ligado a ela. Eu oro em nome de Jesus, quebrando completamente todo bloqueio de Satanás contra a vida dela, contra a sua casa e contra a sua família. Dá vitória a ela, Espírito Santo. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Desfaça agora os planos do mal contra essa pessoa. Eu oro por livramento do Senhor na casa dessa pessoa, no caminho dela, no trabalho dela. Livra ela de todo o mal, Senhor. E no nome de Jesus, que toda inveja contra essa pessoa, que todo ataque contra o crescimento dela, todo ataque, todo tipo de mal que vem para trazer atraso
atrapalhos, confusões, brigas, desentendimentos, eu digo em nome de Jesus, saia do caminho dela agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura total dela e da sua família, que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, toda dor no corpo, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, reumatismo, problemas no joelho, nas pernas, nas costas, rendam-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. E eu oro pela cura total e completa do teu corpo físico. Eu oro pela cura no teu sangue. Eu oro pela cura no teu coração. Eu oro pela cura nos teus rins, fígado, pâncreas, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, e declaro saúde também sobre a vida das crianças. Eu apresento as crianças diante de Ti. E eu peço, Pai, guarda as crianças, livra elas de todo mal, e que a presença de Jesus entre nessa casa, levando embora no mundo espiritual o que pertence a você, o que tem seu nome, o que Deus tem destinado e preparado para a tua vida, chegue até você. No nome de Jesus. Oro, Pai, por estratégias especiais que o Senhor entrega ao seu povo e que o Senhor dê vitória a eles sobre todos os inimigos e sobre todos os problemas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. No final da oração de hoje, nós vamos continuar orando por livramento do Senhor, mas eu quero orar em especial por toda pessoa que tem tido problemas e complicações na saúde. Eu quero estar orando por você. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus, porque eu sei que Deus é poderoso para tocar na tua vida, para mudar a tua história e para intervir. Amém? Nós temos orado por livramento. Eu falei um pouco na oração da manhã sobre isso, que o Senhor me deu essa palavra, a palavra livramento, tanto que até mudei o rumo das orações. O tema dessa semana era outro. Mas o Senhor lá em Brasília falou comigo a respeito de livramento. E livramento não é só o livramento de um acidente, não é só o livramento de uma coisa ruim. É o livramento também até mesmo das suas más decisões. É o livramento de você mesmo. É o livramento de alguém da tua casa. Às vezes vai entrar, sabe, no laço do passarinheiro, vai entrar por um caminho de destruição ou um péssimo negócio. E a gente sabe, quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos livra. Ele nos livra de coisas que nós não conseguimos ver. E nós temos que perceber quando o Espírito Santo está falando conosco. Inclusive, uma coisa que eu não falei na oração da manhã, mas eu quero falar aqui na oração da noite. Eu tive uma visão de um jovem se acidentando. Ele estava ileso do acidente, mas as pessoas que estavam com ele não. Eu tive essa visão quando eu estava lá em Brasília. Então eu creio que esse tempo profético que nós vamos ter aqui essa semana de oração vai trazer muitos livramentos de Deus. Por isso, faça com fé, faça com entrega e compartilhe com os seus. Se você tem filhos, se você tem netos, mande para eles essa oração, para que eles também possam participar e receber as bênçãos do livramento do Senhor. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Maria Aparecida, o nome dela. Tudo bom, Maria? Ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho de fé através da campanha de orações. Minha filha estava com problema no ovário e também no útero, com mioma e cisto, e estava desesperada, porque os médicos já haviam encaminhado para a cirurgia. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, os exames dela sumiram no laboratório e pediram para refazê-los. Nesse meio tempo, eu estava em oração por ela, fazendo a campanha e enviando as orações para que ela também orasse. Nós duas cremos na resposta do Senhor e Deus deu o livramento. Ontem chegou a resposta. Nos novos exames, o cisto e o mioma haviam desaparecido, sem ela tomar nenhum remédio. Somente pelo poder de Deus e através das orações. Que Deus abençoe o Senhor e cumpra toda a oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, Maria. Que bênção. Eu fico feliz. Deus é um Deus de milagres e interviu na vida da tua filha. Ele pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. A palavra de hoje ainda está sobre Isaac. Eu falei um pouco sobre Isaac pela manhã. Mas essa palavra aqui não sai do meu coração, porque é uma palavra que Deus ministrou muito forte em mim.
E hoje eu quero falar sobre passos para vencer a inveja do seu crescimento. As pessoas, elas têm um problema com quem cresce. Em grande parte, elas têm um problema com quem está melhor do que elas. E vivemos no mundo das comparações, onde as pessoas não sabem trilhar a sua própria carreira. Elas têm que estarem olhando para a grama do vizinho para ver se a grama do vizinho não está mais verde do que a grama deles. E isso é uma coisa que atrapalha demais, porque a partir do momento que a pessoa deixa de focar na sua própria carreira, na sua própria vida e começa a olhar para o outro, isso é um retrocesso. Isso estagna ela espiritualmente. E se nós queremos vencer a inveja contra nós, a inveja contra o crescimento, a inveja contra o nosso avanço, prosperidade, nós temos que olhar para a vida de Isaac. Isaac teve que vencer a inveja das pessoas que estavam ao redor dele. E eu sei de uma coisa, ninguém inveja quem está numa pior. Ninguém inveja quem está perdendo tudo. Ninguém inveja quem está sendo atacado, quem está sendo criticado, quem está sendo acusado de uma coisa injusta. Ninguém inveja essas coisas. As pessoas não invejam o que é ruim. As pessoas invejam o que é bom. As pessoas invejam o que te distingue. E isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a conviver, vamos ter que aprender a lidar, mas também temos que vencer esse espírito de inveja quanto ao nosso crescimento. Sabe? E eu penso da seguinte maneira, que a pessoa que inveja o crescimento das outras, ela é medíocre na sua mentalidade. Porque se um cresce, o outro pode crescer também. Se um prospera, o outro pode prosperar também. Se um vence, o outro pode vencer. Aí você diz, não, na minha vida está tudo contra mim. Isso é uma perspectiva. É uma questão de visão. É você que pensa dessa maneira. Nós acabamos absorvendo um sistema de mentalidade que é muito negativo, extremamente negativo. É a mentalidade do não dá, do não consigo, do não posso, não é para mim, não acontece comigo, nada de bom vem para mim. É tudo uma mentalidade. Você precisa transformar a maneira como você pensa. Você tem que mudar a maneira como você está olhando para as coisas. E eu quero mostrar para você esse texto de Gênesis capítulo 26, verso 12 em diante, diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, olha só, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Não invejavam ele antes, começaram a invejar ele quando ele começou a crescer. E isso é uma mentalidade, porque era a mesma terra, eram as mesmas oportunidades, era o mesmo clima para todos. Quando chovia para um, chovia para o outro. Mas a inveja estava contra o crescimento de Isaac. Ele chegou lá e começou a se destacar. As pessoas, elas acabam demonizando a prosperidade, a riqueza, como se fosse uma coisa ruim. Gente, não rejeite a riqueza, não rejeite a prosperidade, não rejeite o crescimento. Tem gente que, sabe, trata como uma maldição ser abençoado, viver uma vida plena. E quando eu vejo alguém criticando uma pessoa que tem recursos financeiros, ou uma pessoa que está crescendo, que conseguiu uma promoção no seu trabalho, eu penso, por que ela está se dando ao trabalho
de deixar de ela abrir o caminho dela e trabalhar para conquistar, e ela está mirando nessa pessoa, atacando ela por meio de críticas, atacando ela por meio da internet, atacando ela, enfim, falando dela, fofocando, mentindo, lançando descrédito até ao que a outra está fazendo. Isso é uma coisa ruim. Eu vou dizer uma coisa para você: ensine seus filhos a não invejar. Ensine seus filhos a serem focados na vida deles. E você seja assim também. Para que as promessas de Deus possam se cumprir na sua vida. Isaac prosperou porque ele fez escolhas que agradaram ao Senhor. O Senhor disse para ele, como eu falei na oração da manhã, não desça ao Egito. O que Isaac fez? Mesmo o Egito sendo uma terra próspera, sendo uma terra de mais oportunidades, ele obedeceu ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam agradar ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ali nos ensina a colocar a vida diante de Deus. A vontade de Deus é o que deve prevalecer na nossa vida. E quando nós entendemos que Deus é o centro e que toda decisão precisa passar por Ele, precisa ter a aprovação dEle, as coisas acontecem na nossa vida. Eu venho aqui lhe dizer uma coisa: ouça a voz de Deus. Tome decisões que agradam ao Senhor. E tome decisões pensando no futuro, pensando no projeto de Deus para a sua vida. Não fique agarrado, sabe, a nada que o Senhor mandou você largar. Então, a prosperidade de Isaac estava blindada, porque as decisões que ele estava tomando estavam debaixo de uma cobertura espiritual. Quando você segue uma direção de Deus, você está numa cobertura espiritual. Você está debaixo de uma proteção. Você está debaixo, sabe, de uma graça de Deus, debaixo de um favor do Senhor sobre a sua vida. Isaac obedeceu à voz de Deus, porque alinhamento vem antes de aceleração. Quando o Senhor falou com o rei Ezequias, o Senhor disse para ele: alinha a tua casa, alinha a tua casa, coloque em ordem a tua casa. Nós precisamos colocar em ordem as coisas na nossa vida, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, nas prioridades, na nossa agenda. A nossa agenda tem que ter ordem, porque se a nossa agenda não tiver ordem, nós vamos ter problemas graves pela frente, problemas de exaustão, problemas com a nossa família, problemas de saúde e até mesmo problemas financeiros. Então, a ordem tem que haver na minha vida. Antes de haver uma aceleração, antes de eu poder crescer, antes de eu poder avançar, antes das coisas acontecerem na minha vida, eu preciso alinhar a minha vida. Então não tem aceleração sem alinhamento. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua empresa, coloque em ordem as tuas finanças, coloque em ordem a tua vida espiritual, coloque em ordem teus relacionamentos. Para haver aceleração tem que haver alinhamento. A vida da pessoa é toda bagunçada, ela não sabe nem para quem deve, ela não sabe nem os projetos que ela tem para o futuro, os negócios dela são todos enrolados, sabe? E eu vou dizer uma coisa para você: não cometa esse erro, não cometa esse erro. Seja uma pessoa que tem uma vida alinhada
alinhada com Deus, alinhada com o propósito de Deus. Tudo na sua vida tem que estar alinhado com o Senhor. Outra coisa, Isaac, ele teve uma constância. Então ele desentulhava um poço para pegar água para a sua lavoura, para os seus animais. Aí vinham os filisteus e entulhavam. O que ele fazia? Ele ia a outro poço, ia lá e desentulhava e assim por diante. Ele não parava, ele continuou plantando apesar da oposição. Ele continuou fazendo apesar da contrariedade. Não pare de fazer o que Deus mandou você fazer porque está tendo oposição. A oposição faz parte do caminho. Gente, sabe, gente falando mal de você. Eu digo uma coisa, é impossível você crescer se você não aprender a lidar com as críticas. Se você não aprender a lidar, muitas vezes, com o perigo, com as tensões, com os desafios que vão vir na caminhada. Porque as pessoas, elas pensam que tudo vai ser um mar de rosas. E não é. Quanto maior o projeto que você estiver envolvido, maior a oposição que você vai encontrar. Então, é fundamental estarmos alinhados com a vontade de Deus. Constância antes de recompensa. Seja constante. Constante, dia a dia trabalhando, dia a dia realizando teus sonhos, dia a dia colocando as coisas no lugar e de repente, sabe, uma coisa cai aqui, você vai lá e tem que reconstruir e outra não dá certo ali, então você vai lá, junta os cacos e começa a reconstruir novamente e assim tem que ser a vida da gente. Entenda, a autoridade, ela nasce da renúncia. A autoridade nasce da renúncia, de eu não fazer o que eu quero, mas de eu me submeter ao plano de Deus. Isso me dá autoridade para vencer os meus inimigos. Isso me dá autoridade para poder prevalecer na luta que está contra mim. E um outro detalhe importante, em vez de brigar com os filisteus, Isaac decidiu a paz. Ele escolheu a paz em vez de brigar. Ele escolheu, sabe, o caminho de baixar a cabeça, de focar no seu propósito e de olhar para a palavra de Deus sem brigar com aqueles que estavam sendo injustos com ele. Tem gente que gosta de uma briga e essa briga está mais trazendo mal para você do que bem. Você tem que se alinhar ao que Deus tem para a sua vida, para que você não perca a visitação de Deus para você, a visitação de Deus para a tua casa. E um outro detalhe, o resultado foi sobrenatural. Ele colheu 100 vezes mais do que havia semeado, mesmo em tempos de crise. Tudo isso aconteceu na vida de Isaac, porque ele obedeceu princípios. Assim, ele venceu aquilo que estava tentando, sabe, se levantar contra o crescimento dele. Você só pode vencer aquilo que está lutando contra o seu crescimento se você tiver a atitude certa. Se você estiver alinhado com o propósito de Deus, as coisas vão acontecer para você. Receba essa palavra. Se você estiver alinhado ao propósito de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, vai acontecer. Você crê? Declare eu creio aqui nos comentários, em nome de Jesus. Compartilhe essa oração também com o máximo de pessoas que você puder. Todos, eu peço para todos compartilhar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E também quero falar rapidamente para você. Esse aqui é o meu livro Café com Jesus. Ele é um devocional profético, certo? Uma palavra para cada dia. E aqui dentro tem uma cartinha. Essa é uma carta profética, certo? Tem uma declaração profética e um salmo aqui embaixo. Tanto nesse Café com Jesus quanto nesse outro, que meus devocionais são atemporais, você pode começar eles a qualquer tempo, você vai receber essa cartinha. Declare em voz alta, leia os salmos que a gente mandou para você. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91. Deixa eu declarar esse salmo aqui sobre você, em nome de Jesus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, que a paz entre na minha casa, que a abundância entre na minha casa e que o livramento do Senhor entre na minha casa, no nome de Jesus Cristo. Agora permita-me que eu ore por você. Se você está doente, escreve aqui nos comentários qual o problema que você está. Se você tem um grande desafio essa semana, coloca aí nos comentários também. Eu estarei orando por milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus, Ele pode fazer na nossa vida o impossível. Então, não limite a Deus. Creia no sobrenatural. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa agora. Visita a sua casa, a sua família e tudo que estiver ligado a ela. Eu oro em nome de Jesus, quebrando completamente todo bloqueio de Satanás contra a vida dela, contra a sua casa e contra a sua família. Dá vitória a ela, Espírito Santo. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Desfaça agora os planos do mal contra essa pessoa. Eu oro por livramento do Senhor na casa dessa pessoa, no caminho dela, no trabalho dela. Livra ela de todo o mal, Senhor. E no nome de Jesus, que toda inveja contra essa pessoa, que todo ataque contra o crescimento dela, todo ataque, todo tipo de mal que vem para trazer atraso, atrapalhos, confusões, brigas, desentendimentos, eu digo em nome de Jesus, saia do caminho dela agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura total dela e da sua família, que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, toda dor no corpo, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, reumatismo, problemas no joelho, nas pernas, nas costas, rendam-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. E eu oro pela cura total e completa do teu corpo físico. Eu oro pela cura no teu sangue, eu oro pela cura no teu coração, eu oro pela cura nos teus rins, fígado, pâncreas, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, e declaro saúde também sobre a vida das crianças. Eu apresento as crianças diante de Ti. E eu peço, Pai, guarda as crianças, livra elas de todo mal e que a presença de Jesus entre nessa casa, levando embora toda a insônia, levando embora toda a perturbação, levando embora todas as preocupações. Eu coloco diante de Ti, Pai, os assuntos, as petições, o clamor de cada um dos Teus filhos. Senhor, até as lágrimas, o Senhor guarda, o Senhor protege a vida daquele que te teme e daquele que está em dependência total e completa diante de Ti. Senhor, dá livramento a essa casa. Proteja, Senhor, proteja do caminho, no caminho de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. E, Senhor, fortalece os cansados, os desanimados, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê uma inspiração para essa pessoa que não quer continuar no seu trabalho. Dê uma inspiração para essa pessoa que acha que chegou no fim da linha e que não tem mais o que fazer. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha nessa causa e para que o Senhor mude essa história. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E a palavra é: Deus está preparando uma ponte para você sair dessa situação. Deus está preparando um conector no teu destino. Deus está preparando algo que vai tirar você dessa crise, em o nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa e declaro: todos na tua casa terão uma experiência com Jesus. Todos eles terão uma experiência com Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe
Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal. E creia, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Paz e prosperidade. Compartilhe essa oração amanhã, 6 da manhã. Eu quero ver todos vocês aqui junto comigo, se Deus quiser. Até mais.